vou conversar com você sobre um assunto muito importante para as provas de residência, que são os distúrbios ácido-base. Inferno! Inferno! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Charles Miller e eu sou um dos professores aqui da Med Review. Hoje, pessoal, eu escolhi esse assunto aqui para a gente discutir porque é um assunto que gera muita confusão na hora que a gente vai estudar, mas se você aprender esse assunto da maneira correta, pode ter certeza que isso é um ponto garantido aí na sua prova de residência. Então, para começar, olha aqui comigo essa questão que caiu recentemente na prova do ENARE. Sobre o anion gap e a sua condição mais esperada nas causas de acidose metabólica, assinale a alternativa correta. Se você bater o olho nessas alternativas aqui, nessas 5 alternativas, você vai ver que essa aqui é uma questão difícil, tá? É uma questão difícil para a maioria dos alunos. Só que no final desse vídeo, eu te garanto que você vai ser capaz de acertar qualquer questão que cobre esse conceito, tá? Que conceito que é esse? O conceito de anion gap. Pessoal, vamos entender aqui o que é o anion gap, como ele pode nos ajudar a diferenciar a causa de acidose metabólica no nosso paciente e também como que isso vai fazer a gente garantir aí uns pontinhos a mais na nossa prova de residência. Então a primeira coisa que eu preciso que você conheça é o princípio da eletroneutralidade. Que princípio que é esse? Se a gente pegar a quantidade de cargas positivas que tem no nosso organismo, isso precisa ser exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Pessoal, esse princípio aqui, ele tem que ser respeitado, tá? Qualquer situação que a gente estiver falando, o princípio da neutralidade elétrica, ele precisa ser respeitado no nosso corpo. Então vamos ver quais que são as cargas positivas, e quais são as cargas negativas que a gente tem aqui nessa nossa equação. Primeiro, o principal íon positivo que a gente tem no nosso organismo, A gente está falando do sódio, pessoal. O sódio, ele é o principal cátion do líquido extracelular. Se a gente dosar a quantidade de sódio no sangue de um paciente saudável, a gente vai encontrar aí um valor próximo a 140 mEq por litro. Então esse aqui representa o total das minhas cargas positivas. Charles, tem um problema aí. Não tem outros íons positivos no extracelular, não, né? Tem potássio, tem cálcio, tem magnésio, Você não vai considerar eles na sua conta aqui, não? Pessoal, a gente até tem outros cátions no extracelular, mas para essa discussão aqui, o sódio é o mais importante, tá? A gente pode desconsiderar o valor dos outros cátions, tranquilo? Bom, então, beleza. Os cátions eu entendi. O sódio é o principal, está representando aí o nosso pacote de cargas positivas. E do lado das cargas negativas, Quem que está ali? Pessoal, do lado das cargas negativas, a gente tem alguns ânions que a gente tem sim que conhecer, tá? O ânion mais abundante do extracelular, ele vai estar aqui pra gente, é o cloreto. A concentração de cloreto, fica aí em torno de 104 mEq por litro, em condições normais. E além do cloreto, a gente tem um outro ânion que é muito importante, que é o bicarbonato, tá? A gente tem uma concentração entre 22 e 26 mEq por litro, colocando aqui uma média para vocês de 24 mEq por litro. Se eu somar isso aqui, 104 mais 24, eu vou ter aí um total de 128. Quando a gente analisa isso aqui, é bem claro que essa conta aqui não fecha. Não precisa ser nem um gênio para ver que o princípio da eletroneutralidade não está sendo respeitado nessa situação. E isso não pode acontecer, pessoal. Obrigatoriamente, esse valor de cargas negativas tem que ser aqui, igual ao valor das cargas positivas. Não tem conversa aqui. E nessa época, que essa teoria foi descrita, o pessoal ainda não tinha aparelhos de laboratório que eram tão eficientes igual os que a gente tem hoje. Nessa época que eles dosavam pouca coisa. Dosavam sódio, dosavam bicarbonato, dosavam o cloreto. E aí com isso que eles tinham ali em mão, eles faziam a conta e falavam assim, cara, essa conta não está batendo, está faltando alguma coisa. Faltava alguma coisa
Eles sabiam que estava faltando, sabiam que era carga negativa, só que eles não conseguiam enxergar o que era exatamente essa carga negativa. Mas sabiam que tinha uma carga negativa ali. Então essa lacuna, né, esse hiato, esse gap aqui, ele era preenchido por ânions, por cargas negativas. Então o pessoal resolveu chamar isso aqui de anion gap. É um nome bem intuitivo, né? Então aqui a gente tem uma lacuna dentro do total de cargas negativas que o laboratório não conseguia dosar naquele momento. Então naquela época o laboratório não conseguia dosar, só que as coisas foram evoluindo e hoje a gente consegue dosar muitos ânions que estão dentro dessa lacuna, tá? Dentro do anion gap. E um dos principais ânions que a gente tem aqui, pessoal, é a albumina. Hoje a gente dosa a albumina sem nenhuma dificuldade, só que nem sempre foi assim. E em menor quantidade a gente tem aí sulfato, tem fosfato, tem outras proteínas plasmáticas que vão estar aí compondo o anion gap. Em resumo, o que você precisa entender é que o anion gap nada mais é do que um conjunto de ânions que estão no plasma do paciente, que preenche aqui essa lacuna de cargas negativas e que a gente geralmente não dosa. Então, olha só, eu tenho aqui 104 mEq por litro de cloreto, tenho 24 de bicarbonato, isso dá 128. Para eu completar os 140 aqui e igualar positivo com negativo, eu preciso de mais 12 mEq por litro. Esses 12 mEq por litro que estão faltando é o meu anion gap. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então olha só como que na prática é muito simples da gente calcular o anion gap. Basta a gente lembrar do princípio da eletroneutralidade. Positivo tem que ser igual a negativo, não tem conversa. Então se eu pegar aqui o valor do sódio, né, nas minhas cargas positivas, isso tem que ser igual ao somatório aqui, ó, de todas as minhas cargas negativas. Se eu rearranjar isso aqui, eu vou chegar naquela famosa fórmula para calcular o anion gap. O anion gap é igual ao sódio menos cloro mais bicarbonato. Quando eu faço essa conta aqui, pessoal, em condições normais, eu vou encontrar um valor aqui de 12 mEq por litro. Tranquilo? Beleza, Charles. Eu entendi de onde vem o anion gap, mas eu não consegui entender ainda como que isso vai me ajudar na análise dos distúrbios ácido-base. Então, pessoal, vamos aqui usar, né, alguns exemplos práticos para que isso aqui fique mais claro na sua prática e também na sua prova. Vamos imaginar, por exemplo, um paciente com diarreia, né? O paciente chegou lá no pronto-socorro, falou que comeu uma coxinha no dia anterior, lá na porta do trabalho dele, e depois ele nem conseguiu mais andar direito com aquela diarreia explosiva. Muita atenção na hora que for analisar esse tipo de caso. Quando a gente estiver falando, principalmente aí pensando na prova, né, se a gente tiver uma perda digestiva abaixo do piloro, né, como é no caso aqui da diarreia, esse paciente sempre vai estar perdendo bicarbonato. Olha que informação importante, né? Perda digestiva abaixo do piloro, o paciente perde bicarbonato. O paciente está perdendo bicarbonato, então ele faz acidose metabólica, né? Aquela torneirinha ali do bicarbonato fica aberta e ele vai perdendo bicarbonato. Só que pelo princípio da eletroneutralidade, isso aqui não pode ficar desse jeito. Ele perdeu carga negativa com essa perda de bicarbonato. Então, pessoal, para poder compensar e manter a quantidade de carga negativa, o corpo vai aumentar outras cargas negativas. Nesse caso aqui, quem aumenta é o cloreto. A gente tem um aumento da quantidade de cloreto. Então eu tenho aqui uma acidose metabólica em que eu tenho um aumento do cloreto. Eu tenho uma acidose metabólica hiperclorêmica. E eu quero que você perceba que o anion gap não mudou. A quantidade de ânion ali dentro da minha lacuna, né, dentro do meu gap de ânions, é a mesma. Então é uma acidose metabólica com anion gap normal. Isso aqui é sinônimo, pessoal. Acidose metabólica hiperclorêmica é a mesma coisa que acidose metabólica com anion gap normal. Tranquilo? Agora vamos discutir uma outra situação que é muito comum na prática e muito comum também nas provas.
Vamos falar aqui de cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética, pessoal, o paciente, né, por conta de uma deficiência ali da ação da insulina, ele vai começar a usar outras fontes de energia no lugar da glicose. E com isso ele acaba produzindo cetoácidos. Então a gente começa a ter novos ácidos sendo gerados ali no corpo daquele paciente. E vamos lembrar que o ácido ele é uma substância que quando ele cai no meio aquoso, né, ele libera H+. Então ele se dissocia em H+, e a gente tem ali um novo ânion sendo formado durante essa dissociação. O H+, ele vai ser tamponado pelo bicarbonato, então a gente tem aqui uma redução do bicarbonato. Nesse cenário eu já estou diante de uma acidose metabólica, beleza? Reduzir ali o bicarbonato, acidose metabólica. E aqui, pessoal, quem preenche esse espaço que o bicarbonato deixou não é o cloreto, não. Quem preenche esse espaço são os ânions formados durante a dissociação daquele ácido que está sendo ali produzido no corpo do paciente. Então aqui eu tenho a geração de novos ânions. A quantidade de cloro, pessoal, está normal, tá? É uma acidose metabólica normoclorêmica. E isso é sinônimo de ânion gap aumentado, tá? Eu tenho novos ânions sendo introduzidos no corpo daquele paciente a partir dessa dissociação dos ácidos que estão sendo formados. Então, pessoal, o ânion gap ele é capaz de dividir as minhas acidoses em dois grandes grupos, né? As minhas acidoses metabólicas, tá? Ele divide essas acidoses em dois grandes grupos. De um lado, eu tenho as acidoses metabólicas causadas por ácidos novos, né, que estão sendo introduzidos no corpo daquele paciente. Isso deixa o ânion gap aumentado. Aqui o exemplo que a gente utilizou, a cetoacidose diabética. E além desse grupo aqui, eu tenho também as acidoses com ânion gap normal, tá? São aquelas acidoses em que o paciente está perdendo bicarbonato sem ganhar novos ânions. Nesse caso aqui, a gente tem ali o cloreto cobrindo esse espaço que é deixado pela perda de bicarbonato. Então a gente tem um quadro de hipercloremia. O nosso exemplo aqui foi a diarreia. Mas a gente tem também alguns outros quadros que são muito clássicos e que você precisa saber dentro desses dois grupos aqui. Aqui nas acidoses com ânion gap normal, eu destaco aqui para vocês também as fístulas do trato digestivo, né? Porque aqui eu vou ter também perda abaixo do piloro, então também vou estar perdendo bicarbonato. E aqui a gente tem que lembrar das acidoses tubulares renais, né? Porque aqui eu também tenho perda de bicarbonato, sem ter aí a formação de novos ânions. E lá do lado das acidoses com ânion gap aumentado, né, você precisa lembrar dessas aqui: uremia, acidose lática e os salicilatos. Em todas essas a gente tem a formação de novos ânions. Na uremia, né, um paciente com doença renal crônica, acumulando ali aquela quantidade grande de ácido no organismo. Na acidose lática, né, a gente tem produção de lactato ali por aquele mecanismo anaeróbico. Então, o lactato é um ânion. Intoxicação por salicilato, né, intoxicação por metanol. O paciente ingere uma substância que vai gerar novos ânions no organismo dele, aumentando o ânion gap. Agora vamos voltar lá naquela questão para a gente ver como que esse assunto ficou bem mais simples. Vamos ler aqui novamente. Sobre o ânion gap, sua condição mais esperada nas causas de acidose metabólica, assinale a alternativa incorreta. Vamos com calma aqui analisar cada uma das nossas opções. Letra A. Ânion gap normal ocorre nas perdas de bicarbonato sem perda de cloro, como acontece aí nas diarreias e fístulas. Isso aqui está correto, né, pessoal? Vamos lembrar aqui do esqueminha que eu mostrei para vocês. Nos casos de diarreia ou de fístula aí do trato gastrointestinal, o paciente perde bicarbonato, é uma perda digestiva abaixo do piloro. Então está perdendo cloro, ele está perdendo bicarbonato. Então ele faz acidose, mas o ânion gap continua normal. Então letra A é uma afirmativa correta. Letra B. Ânion gap normal ocorre na acidose tubular renal. Perfeito, né, pessoal? Isso aqui é mais uma das causas de acidose metabólica hiperclorêmica, né? Acidose metabólica com ânion gap normal. Letra C.
anion gap aumentado ocorre na hipoalbuminemia, pois a albumina contribui em grande parte para reduzir o anion gap plasmático. Tem que ler com muita calma essa afirmativa aqui. Pessoal, a albumina é um dos íons que está ali compondo o nosso anion gap. Se eu tiver diante de um paciente com albumina baixa, né, com hipoalbuminemia, o meu anion gap aqui, pessoal, ele vai estar reduzido, tá? Eu tenho menos anion dentro do meu gap. Inclusive, eu tenho fórmulas para poder corrigir o valor da albumina, corrigir o valor do anion gap para o valor da albumina do paciente. Então, a nossa letra C está errada, pessoal. Na hipoalbuminemia, o anion gap está reduzido, beleza? Essa aqui seria a resposta da nossa questão. Vamos ver a afirmativa D e também a E para a gente retirar aí mais algumas informações sobre o anion gap. A letra D diz o seguinte: o anion gap aumentado ocorre quando há adição de carga ácida ao organismo, como ácidos orgânicos, né, no caso da cetoacidose, acidose lática e na uremia. Isso aqui está muito correto, né, pessoal? Todas essas daqui são situações em que eu tenho novos ácidos sendo adicionados ao corpo do paciente, com isso o meu anion gap vai aumentar. Agora vamos ver aqui a letra E. Anion gap reduzido ocorre na presença de cátions não mensuráveis, como na hiperlipidemia, na qual se superestima a concentração de cloro. Pessoal, talvez essa daqui pode até dar um pouco mais de dúvida, né? Mas é um assunto relativamente simples. Vamos entender o que essa alternativa está trazendo para a gente de conceito. Quando a gente tem um caso de hiperlipidemia, a gente pode ter uma interferência laboratorial na medida de alguns eletrólitos, né? Especialmente aqui o cloro. Nesses casos, pessoal, o valor que a gente estiver vendo ali do cloro no nosso exame pode estar muito alto em relação ao valor verdadeiro, tá? É um quadro de pseudo-hipercloremia. Se eu tenho uma quantidade de cloro falsamente elevada, eu vou ter um anion gap também falseado. Se o cloro está muito alto, eu vou encontrar ali um valor de anion gap mais baixo quando eu fizer a minha conta. Só que isso é resultado de um erro laboratorial, tá? Não reflete a realidade. Então, na hiperlipidemia, eu posso ter um anion gap reduzido por conta de uma dosagem de cloro que está falsamente elevada, beleza? Então, a letra E também é uma afirmativa correta. Então, veja como que isso ficou muito mais fácil, né? Letra C segue aí sendo o nosso gabarito. E vamos ver aqui, só para a gente finalizar, mais uma questão bem tranquila aí sobre esse assunto. Das opções abaixo, qual a patologia não é causa de acidose metabólica com anion gap aumentado? Ou seja, em qual dessas 5 alternativas aqui eu não tenho a formação de novos ácidos que vão ali aumentar o meu anion gap? Uremia, pessoal? Não, né? Uremia aumenta o anion gap. Acidose lática também aumenta o anion gap, né? Eu tenho formação de lactato. Cetoacidose diabética também forma novos ácidos. Acidose tubular renal. Opa, aqui eu não tenho formação de novos ácidos, tá? Aqui eu vou ter redução de bicarbonato sem formação de novos ácidos. Eu tenho aí um anion gap normal. Então, letra D seria aí o gabarito da nossa questão. Bom, pessoal, e com isso, né, eu encerro aqui essa nossa breve discussão sobre os distúrbios ácido-base. Esse aqui é um assunto muito amplo, tá? Tem muitas outras coisas aí pra gente discutir, mas eu garanto que com esse resumo aqui, você já vai ser capaz aí de gabaritar a maioria das questões de prova que cobram anion gap. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir para deixar um like, tá? Deixar um comentário aqui pra gente, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. E se você está aí se preparando para as provas de residência e quer saber um pouco mais da didática da Medreview, quer saber, né, como que a gente pode te ajudar durante aí a sua jornada em direção à residência médica, aqui embaixo desse vídeo, né, na descrição, tem um link que vai te direcionar para poder conversar com alguém da nossa equipe. Tranquilo? Então a gente se vê em breve. Um abraço. Se cuide.